Nós vamos dando início a mais um vídeo. Eu quero me apresentar aqui, eu sou o pastor José Barbosa, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Eu venho aqui nesta tarde, neste vídeo, para nós estudar o livro de São Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, a história de Jesus, o precurso que ele fez e como começou. Para você entender melhor os dois testamentos, o Velho e o Novo, é obrigado que você tenha conhecimento do período que entre Malaquias e Mateus passou 400 anos em silêncio. Deus não falava com o povo. E Mateus escreveu, no capítulo 4, versículo 16, ele diz que um povo que andava em treva, ali era a escuridão, ali era o silêncio, que Deus fez com o povo de Israel. Fez ele sofrer na mão do bode, que está escrito lá em Daniel, no capítulo de Daniel, está escrito que Deus, ele entregou o povo nas mãos do bode. Estudamos o Evangelho de Mateus, é necessário fazermos antes uma ponte entre os dois testamentos, como eu já lhe falei, a fim de apreciar e entender corretamente o Novo Testamento. Esta ligação é realmente essencial. O testamento está, sabemos que depois da profecia de Malaquias, o céu ficou em silêncio, como eu já falei. O céu ficou sem nenhuma comunicação por 400 anos. Meu leitor, meu amigo, meu irmão, em Cristo Jesus, você que é examinador das Escrituras e ainda não passou a entender o Evangelho de Jesus, procure orar, buscar, estudar, para que o Espírito Santo abra sua mente, para você não ser enganado por qualquer ensino que os homens queiram dar. Diz aqui a história do livro de Mateus que o céu ficou em silêncio, o céu ficou sem nenhuma comunicação por 400 anos, como eu já falei. Até finalmente um anjo quebrou o silêncio. Quebrou esse silêncio, falando a um sacerdote que estava ministrando no templo de Jerusalém. Esse sacerdote chamava-se Zacarias. E encontrava-se queimando incenso junto ao altar, diante do Santo dos Santos. O anjo lhe comunicou o nascimento de João Batista, que seria o precursor de Jesus.
Lucas, capítulo 1, versículo 8 ao 11. Examina aí na sua Bíblia. E com Jesus temos o início no Novo Testamento. Durante este intervalo de 400 anos, embora houvesse um grande silêncio de Deus, evento marcante, ocorreu na história do povo judeu. A história secular nos oferece muitas informações sobre esse tempo. Chamamos esses 400 anos de silêncio de período intertestamentário e podemos defini-lo como período histórico que ocorreu entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. As datas aproximadamente, porque cronologia não é data positiva, é cerca aproximadamente de 424 a.C. a 5 a.C. O início do Novo Testamento, as razões para estudarmos este período são pelo menos 3. Está dividido em 3 períodos. Para entendermos bem esses 400 anos, necessitamos dividi-lo em 4 períodos. O período persa, o período grego, segundo B, segundo A, segundo B, e segundo C, o período grego próprio, período egípcio e o período sírio, que o período persa foi no ano 536 a 331 a.C. O período grego foi 331 a 167 a.C. A segunda etapa, o período grego próprio, 331 a 323 a.C. O período egípcio, a parte B, 323 a 198 a.C. O período segundo C, período do sírio, foi de 198 a 167 a.C. O período macabeu, 167 a 63 a.C. O período romano, 63 a 5 a.C. Então estão os 4 períodos. Quando Jesus nasceu, estava no domínio dos romanos. O povo de Israel estava num jugo pesado, numa lei dura, severa. Entendemos esse longo período ao verificarmos os eventos que nele ocorreram. Para isso, começaremos analisando o final do Antigo Testamento. Especificamente, algum detalhe do período persa, do rei da Pérsia. Após um longo tempo de apostasia, o reino do norte, Israel foi conquistado e levado cativo pelos assírios em 722 a.C.,
Depois de 136 anos, o Reino do Sul, Judá, recebeu tratamento semelhante nas mãos dos babilônicos, sob Nabucodonosor, em 586 a.C., no auxílio babilônico, durou 70 anos. E a exceção, a vitória de Ciro, o bom, cumpriu a profecia de Jeremias 25:12 e 29:10. Com Isaías 44:28, Isaías 45:4 e Daniel 9:2. Os cumprimentos, fazendo com que Judá voltasse do exílio para Jerusalém no fim desse período. Ciro permitiu o primeiro retorno em que aproximadamente 50.000 exilados retornaram à Palestina. Glória a Deus. Por volta de 536 a.C., com o sacerdote Zorobabel, Esdras 1:6, os eventos registrados no livro de Esther ocorreram na Pérsia, provavelmente entre 483 e 473 a.C., e localizar-se entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Esdras, o escriba, retornou a Jerusalém com o segundo grupo de exilados, provavelmente em 457 a.C., promoveu a reforma civil e religiosa. Esdras 7:10. O terceiro grupo retornou com Neemias, possivelmente em 444 a.C., Neemias 1:2. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias desenvolveram seu ministério nesse período de decadência espiritual por volta de 432 a 424 a.C., marcando assim o final do Antigo Testamento. Alguma característica do período persa pode se destacar: a decadência espiritual denunciada por Ageu e Malaquias, o desenvolvimento do poder do sumo sacerdote, a pandemia e a Judéia foi incluída na província da Síria. Com isso, o sumo sacerdote se tornou governador da Judéia. E a autoridade da Síria, havendo fusão dos poderes religioso político. O início das atividades dos escribas, com um exagero interesse na letra da lei. São 4 períodos nessa decadência. O final do período persa, em 331 a.C., é o início do período grego. Se caracteriza por acontecimento também marcante. Um deles foi o surgimento de Alexandre o Grande. Filipe da Macedônia uniu-se ao Estado grego para combater e expulsar os persas da Ásia Menor. Mas durante uma festa
em 337 a.C., morreu assassinado. Alexandre, o filho de Filipe, que tinha grande capacidade de liderança, foi educado sob o famoso Aristóteles, assumiu o lugar do pai. Ele era devotado à cultura grega, helênica, e tendo como fonte de inspiração e alinhada de Homero, comando o ataque aos persas no Dize de Tine, em 1984, a página 46. Alexandre tinha agressividade e o gênio militar de seu pai, Dourados, com um mais em pensar camada de cultura grega. Tinha sido educado com Homero sob a tutela de Aristóteles, e de sorte que tinha profunda admiração pela tradição e pelas ideias helenênico. Alexandre foi um grande conquistador, após dominar toda a Grécia, subjugou a Pérsia, um império 50 vezes maior e com uma população de 20 vezes superior. Em 334, penetrou na Ásia Menor. Em pouco tempo, com apenas 22 anos de idade, conquistou Sade, Mileto, Efésio, Alicanoso, estabelecendo em cada centro a cultura e a democracia grega. No ano 333 a.C., Alexandre o Grande tornou-se o bode, mencionado na profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 7. O bode com grande ponta ao derrotar o persa Dário na batalha de Sul. Não encontrou resistência até chegar no Egito. Em 332 a.C., dominou Tiro e região e visitou Jerusalém. Tomou conhecimento da profecia de Daniel e deixou Jerusalém em paz. Foi uma das poucas cidades poupadas por ele, em 331 a.C. Venceu definitivamente o persa Dário o terceiro. Na batalha de Arbela, o Guarcumela, pondo fim ao grande império persa. Sua conquista chegaram até o rio Indo, mas morreu com apenas 33 anos, em 323 a.C. Até a sua força consumida pelo álcool, vinho e pela malária. Com tudo isso, podemos ver que não importa o poder conquistado por alguém, se ele não for dado por Deus. Tudo se dissipa rapidamente, mas outro fato pontuará o período grego que determinou em 323 a.C. Viu como foi que Alexandre o Grande morreu? Ele morreu consumido pela bebida alcoólica. Ele morreu pela malária, que é a febre amarela. Com tudo isso, podemos ver que não importa o poder. Não traz salvação. Não traz alegria. Um grande rei, conquistador das coisas,
e morreu miseravelmente. A influência dos gregos foi muito grande por causa da extensão da conquista e da permanência dele nas terras dominadas. Eles estabeleceram centro de comércio e cultura por toda a extensão do império. Como afirma, do Oriente teve um rápido incremento com as campanhas de Alexandre o Grande. A influência da cultura grega e a superstição oriental deram lugar à liberdade de pensamento, marca distintiva da filosofia grega. Com a influência grega, de maneira de pensar de muitos povos foi mudado e o mundo foi sendo preparado para uma religião universal. Naquele tempo, estava sendo preparado para uma religião universal. Quer dizer, um só povo e uma só religião. Esse mesmo período está acontecendo. De grande importância foi disseminação da língua grega, criada possibilitado de pregação do Evangelho numa língua universal e da leitura das Escrituras por toda a extensão do Mediterrâneo. O Antigo Testamento seria traduzido para o grego, na versão Septuaginta, e o Novo Testamento, século mais tarde, seria também escrito em grego. Eles iam tirar do hebraico para o grego, que era a língua original dos gregos. E o Novo Testamento também ia sair do aramaico para o grego, porque era a língua que estava dominando aquele período. Outro período que merece nossa atenção é o chamado período egípcio, que vai de 323 a 198 a.C., com a morte prematura de Alexandre. Começou a luta pelo controle do império dentre os 4 generais: Ptolomeu, Seleco, Lisimaco e Cassandro. Os 2 primeiros se destacam na disputa pelo poder. O império dos Ptolomeu centralizava no Egito. Isso aqui é no período dos 400 anos, o silêncio que Deus passou para falar com o povo. Talvez que você não conhecia esse silêncio. De Malaquia a Mateus, quando Deus deu um sinal a Zacarias no templo. Vai chegar lá para você entender melhor. A Bíblia, ela não é difícil de entender. Nós precisa tirar a preguiça de nossa vida para nós examinar e estudar a palavra de Deus. Porque falar aquilo que não entende é um perigo. E comer aquilo que os outros nos dão é um maior perigo. Cria um fermento em tua vida. Cria uma revolta pelos outros. Os homens têm um costume de dividir. Mas aqui eu estou te dando uma teoria prática para você entender o período dos 400 anos de silêncio de Malaquia a Mateus. O que aconteceu naquele período?
Outro período que merece nossa atenção, chamado egípcio, que vai de 323 a 198 a.C., a morte nova de Alexandre, fazia poucos tempos que ele tinha morrido, né, pela disputa do poder, e 4 generais assumiu esse poder. Como eu já citei os nomes dele, Ptolomeu, Sileco, Lisimaco e Cassandro. Ptolomeu centralizava-se, eu já disse a você, no Egito, tendo Alexandria por capital, a dinastia. Governante naquela fatia do império, veio a ser conhecida como os Ptolomeu Cleopátrita, que morreu no ano 30 a.C. Foi o último membro da dinastia dos Ptolomeu. O Império Seleucida tinha por centro a Síria e Antioquia. Era a sua capital. Algum dentre a causa, ali reinante, receberam o apodo de Sileco. Mas diversos outros foram chamados Antíocos. Quando Pompeu tornou-se a Síria em província romana em 64 a.C., chegou ao fim o período silenciado. Os Ptolomeus dominaram a Palestina até por volta de 198 a.C., quando os selecistas anexaram a Terra Santa ao seu domínio. Naquele período, meus amados, meus ouvintes, leitores da Bíblia, houve uma criação dos períodos dos Macabeus. Como muitos não sabem o que é os Macabeus, eles criam os Macabeus como um povo que não tinha valor. Os Macabeus teve início, que iniciou em 167 e durou até 63 a.C. Teve como principal acontecimento a revolta dos Macabeus. Ela começou com Matatias, um sumo sacerdote de Mondim, em 167 a.C., quando um agente do governo ofereceu uma grande recompensa financeira, que toda a vida isso teve compra de poder, teve esses meios de lava-jato. Isso não é novo. Isso não é novo. Isso vem dos períodos dos reis. Tudo isso que está acontecendo, essa corrupção, já houve. Aqui você está vendo que Matatia foi comprado por uma recompensa financeira, se ele, como mais velho e mais respeitado habitante da aldeia, fosse o primeiro a oferecer sacrifício ao deus pagão. Ao deus pagão. Matatia rejeitou a proposta. Mas uns judeus com tendências helenísticas aceitou. Enquanto eu não aceita,
não aceito, por detrás de mim tem outro que aceita. Aproximando-se do altar para sacrificar, Matatia, diante da profanação da lei de Deus, matou diante do altar. E em seguida matou também o enviado governamental do governo. E iniciou-se então a revolta contra os ansírios. Nas palavras, assim aconteceram esse fato. Na pequena cidade de Modi, a quase 30 quilômetros de Jerusalém, um velho sacerdote de nome Matatia resistiu à tentativa de Antíoco de impor adoração pagã sobre todo o Israel, matando o representante do rei. No livro de 1 Macabeu, capítulo 2, versículo 19 a 26. Ele então fugiu com seus 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. De lá trouxe o auxílio dos assindianos, um grupo de guerreiros santos, e fizeram guerra contra os sírios. A liderança foi exercida pelo membro de sua família, chamado Armoneu, pelo próximo 103 anos, até que Pompeu conquistou Jerusalém em 63 a.C. A revolta dos Macabeus foi então comandada por 4 filhos de Matatia: Judas, Macabeu, o Martelo, ele tinha o sobrenome de Martelo, Simão e Jonatas, que continuaram a luta com apenas 3.000 homens, derrotaram os assírios em 25 de dezembro de 166 a.C. Judas entrou em Jerusalém e reedificou o templo. A festa de dedicação foi instituída em 164 a.C. João, capítulo 10, versículo 22. Depois de Jonatas, Simão foi proclamado sumo sacerdote, reunindo sob si o poder religioso e político, iniciando a dinastia armoniana, que durou de 142 a 63 a.C., cheia de traição e mudança de poder. E que Deus nos ajude para que nós faça novo vídeo sobre este período dos 400 anos de silêncio para você entender melhor. Aí é a primeira parte que eu estou lidando nesta hora. Como aconteceu as lutas dos impérios naquele período dos 400 anos, no poder dos homens. No poder dos homens. E Deus não falava mais, estava em silêncio, deixando os homens na sua jactância, na sua, que quer dizer, as presunção, nas suas avarezas, nos seus exaltamentos, no seu poder. Meu prezado irmão, igreja não é governo. Pastor, ele não é rei. Ele é apenas um pai de família. A minha seara é grande.
Eu tenho 10 filhos, fora as pessoas que chegam para se alimentar. Eu ainda tenho que receber com as boas qualidades. As boas qualidades. O que nós estamos vendo, o que nós estamos apreciando e observando, está fora da palavra de Deus. Só que o nordestino não tem conhecimento dos períodos patriarcal, dos períodos sacerdotal, dos períodos que foi lhe dado. Então, quem tem um olho só, como diz, ele é rei. Ele é rei. Jesus, ele não nasceu para dar a sua glória a ninguém. A glória pertence a Jesus. Somos apenas os seus enviados. Se nós estiver plantado na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. Veja aí se o seu ministério está na palavra de Deus. Se não estiver, é falso profeta, é anticristo, é mentiroso, é diabólico, porque pastor tem que ter a qualidade que está escrito na palavra de Deus. E que os irmãos continuem orando por mim e que Deus nos ajude para nós levar mais um vídeo de conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.